Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos vídeos das lições bíblicas da Escola Dominical da Editora Betel, nós faremos a abordagem da lição número 11, que o título é O Batismo como Espírito Santo e o Pentecostalismo Clássico, a promessa que transforma vidas. O meu objetivo, ao fazer esse comentário, é explicar o significado, o propósito e a evidência do batismo com o Espírito Santo de acordo com as Escrituras, que caracteriza-se como a mais expressiva capacitação da Igreja na missão evangelística e na edificação espiritual. E eu faço esse vídeo pensando no seguinte aspecto, que há uma diversidade muito grande de ensinos sobre a atuação do Espírito Santo na Igreja. E eu creio que é essencial fazer uma abordagem mais bíblica sobre o batismo com o Espírito Santo, conforme ensinados nas Escrituras e praticado pelo pentecostalismo moderno. E por pentecostalismo moderno ou por pentecostalismo clássico, eu quero dizer que eu estou me referindo ao pentecostalismo que aconteceu no Brasil no início do século passado, que foi caracterizado pelo avivamento extraordinário que ocorreu a partir da igreja em Belém e que se espalhou pelo Brasil inteiro, tornando as igrejas pentecostais as maiores denominações dentro do Brasil. O início do pentecostalismo moderno ou do pentecostalismo clássico, nós sabemos que foi na Rua Azusa, a partir do ano de 1906. Ou alguns afirmam que foi um pouco antes ou um pouco depois, mas não importa muito essa questão de data. O importante é que, a partir daí, o batismo com o Espírito Santo passou a ser uma experiência na vida cristã que vai além da salvação e se evidencia pelo falar em novas línguas, que nós podemos classificar de xenolalia ou glossolalia. Qual a diferença entre as duas? A palavra xenolalia vem de duas palavras gregas, xenos e lalia. Xenos é estrangeiro, de fora, e lalia é fala. Então veja que quando a gente fala que a língua é uma língua xenolalia, nós estamos dizendo que essa é uma língua que é de fora, é uma língua conhecida de quem está ouvindo, mas não é conhecida por quem está falando ali naquele momento. O exemplo mais clássico que nós temos disso foi no dia de Pentecostes, quando os discípulos, após receberem o batismo com o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Essas outras línguas que eles falaram ali no dia de Pentecostes foi a xenolalia. Por que você pode afirmar que foi a xenolalia? Porque estavam ali 15 etnias diferentes. Ali não havia só judeus, ali não havia só pessoas da terra. Ali havia gente de diversas partes do Império Romano. E somando todas as pessoas que estavam ali, dava aproximadamente 15 a 16 nações. Ou línguas diferentes estavam reunidas ali. E quando eles começaram a orar, começaram a falar em línguas, as pessoas que estavam ouvindo se admiraram porque ouviam eles falando na própria língua delas. E chegaram até a questionar, mas como? Não são todos eles, não são judeus? E como que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua? Porque os discípulos que estavam falando ali, eles estavam falando na língua do povo, mas eles mesmos não sabiam que língua era aquela que eles estavam falando. Se era árabe, se era egípcio, se era copta ou qualquer outra língua, eles não sabiam. Então isso é xenolalia. E a glossolalia, que é outro tipo de língua estranha, já é diferente. Glossolalia é você proferir palavras. E palavras, no caso, palavras estranhas. Nesse caso aqui, não é uma língua conhecida de quem está ouvindo. Ela é uma língua que não é conhecida de quem também está falando.
É uma língua estranha que só pode ser entendida se houver ali alguém com o dom de interpretar línguas estranhas. Caso contrário, a pessoa vai falar, nem ela vai entender o que fala e nem quem está ouvindo também entende o que ela está falando. Isso é glossolalia. Então, resumindo, xenolalia é o falar em uma língua estrangeira conhecida em algum lugar, é uma língua de algum povo, e glossolalia é uma língua estranha que não é comum, não é inteligível em nenhum lugar, nem pela pessoa que fala. Então, isso é o que nós podemos chamar de línguas estranhas, ou falar em novas línguas, como a Bíblia diz. Essa experiência ela foi prometida por Jesus e cumprida exatamente no dia de Pentecoste. Não só revestiu os discípulos com poder, mas ela continua até hoje a capacitar os crentes para testemunhar eficazmente. Veja só o que Lucas repete da palavra de Jesus que ele havia dito. Diz assim, olha, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Isso foi quando Jesus estava orientando os seus discípulos. E Atos, capítulo 1, versículo 8, diz sobre o que iria acontecer quando eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Eles seriam testemunhas. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Então, o que é que nós podemos definir como sendo o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder sobrenatural que os servos de Deus recebem a fim de capacitá-los para fazer o trabalho de Deus em qualquer área que a pessoa for chamada para trabalhar, seja no ensino, seja na pregação, seja na evangelização, seja em qualquer outra área. O batismo com o Espírito Santo, ele capacita, ele supre as carências que aquela pessoa tem para realizar a obra de Deus. É uma experiência muito marcante na vida de quem recebe. É uma experiência que é um divisor de águas na vida de um cristão. Aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo e o buscam e o recebem, transformam as suas vidas de uma forma maravilhosa. É impressionante. O início do movimento pentecostal ou revestimento de poder. Note, os discípulos foram preparados para esse momento. Jesus disse e orientou-os que eles seriam batizados, que eram para eles ficarem em Jerusalém e tudo mais, para que ali eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. E foi exatamente o que eles fizeram. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, eles ficaram reunidos em Jerusalém, ficaram aguardando as novas determinações que eles iriam receber da parte de Deus, e o que aconteceu foi que no dia de Pentecostes, no dia da celebração da festa, eles estavam reunidos e aconteceu o episódio que está narrado no livro de Atos, no capítulo 2. Algo fenomenal, algo extraordinário. A espera deles ali em Jerusalém para serem batizados com o Espírito Santo dependia de uma posição muito clara deles. Eles deveriam estar reunidos, eles deveriam estar na expectativa e eles deveriam estar principalmente orando. As Escrituras dizem que todos eles perseveravam juntamente em oração e em súplicas. Isso porque eles aguardavam o cumprimento da promessa. A descida do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo não foi, portanto, um evento isolado, mas foi o cumprimento da palavra de Deus. Primeiro, lá no Velho Testamento, no dia do Pentecostes, o próprio Pedro disse, olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus que disse que nos últimos tempos, como está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, e a outra promessa foi aquela que eu disse,
porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então havia uma expectativa de que eles seriam, de alguma forma, revestidos de poder, teriam mais autoridade, teriam mais capacidade, teria mais desenvoltura no exercício do ministério para o qual eles estavam sendo iniciados e chamados naquele instante. E como que foi o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia diz que eles estavam reunidos em um espaço e, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre eles. A experiência do momento foi algo sobrenatural. Primeiro, veio o som como de um vento. Nós não sabemos que tipo de vento foi esse, mas era um som, com certeza, fazendo um barulho interessante. E depois foram vistas pelas pessoas que estavam ali algo como que línguas de fogo. Você pode imaginar que seriam mais ou menos como que labaredas de fogo, dançando dentro daquele espaço e pairando sobre um e sobre outro ali naquele instante. Então essa foi a experiência perceptível com os sentidos do batismo com o Espírito Santo. E naquele instante todos eles foram cheios do Espírito. Olha como Lucas descreve esse episódio no livro de Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui ocorre o fenômeno da xenolalia que eu acabei de falar, o que é. E agora, qual foi a evidência ali percebida naquele instante que todos os discípulos tinham sido batizados com o Espírito Santo? Primeiro foi aquela visão clara de línguas de fogo pairando sobre eles. E todo mundo viu aquilo, os que estavam ali reunidos teve essa experiência e viram. Então aquilo ali foi a comprovação de que eles estavam sendo capacitados de modo sobrenatural. E ato seguinte, eles começaram a falar em outras línguas. Eles que estavam ali falando provavelmente em aramaico, orando em aramaico, porque era a língua comum dos judeus naquele momento, naquele período, ou poderia também estar falando em grego, que era uma língua também comum no Império Romano. Mas o detalhe é que cada um deles começou a falar na língua daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Era muita gente que estava ali. O livro de Atos descreve cerca de 15 nações que estavam reunidas ali. Todos eles ficaram ouvindo eles falarem na própria língua. Eu imagino que cena impressionante, aqueles irmãos, cada um deles falando com alguém na língua daquela pessoa. E a gente imagina às vezes que eles estavam ali, começaram a falar numa forma meio bagunçada, mas não foi isso que aconteceu. Na hora que eles começaram a falar em línguas daquele jeito, provavelmente cada um deles se dirigiu a alguém especificamente e começou a falar. E isso foi o que causou impressão, porque todos que estavam ali sabiam que eles não tinham conhecimento daquelas línguas. E quando eles começaram a falar, e com certeza falaram com desenvoltura, falaram corretamente, pronunciando as coisas corretamente, cada um deles ficou admirado e aquilo ali causou uma perplexidade naquelas pessoas, e eles imediatamente perguntaram a Pedro: gente, o que está acontecendo? Pedro, o que está acontecendo? Por que esse fenômeno está acontecendo? Aquilo ali foi o fenômeno da xenolalia, como eu acabei de dizer. Então, note que foi uma capacitação sobrenatural para que eles falassem ali, naquele instante, a respeito daquilo que as pessoas precisavam ouvir e na língua que elas sabiam ouvir e podiam ouvir e entender claramente. Amados, é interessante, a história do pentecostalismo, há relatos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e naquele instante elas foram capacitadas a falar línguas de outros países para onde elas deveriam ir
pregar o evangelho. É impressionante você ter esses relatos. Eu conheço alguns desses relatos e é muito interessante. As pessoas eram batizadas e elas se sentiam capacitadas para ir pregar num país africano, numa tribo indígena, em qualquer lugar. Elas se sentiam capacitadas para ir. E, além do mais, muitas dessas pessoas, ao serem batizadas e sentiam-se habilitadas, capacitadas para falar naquela língua para onde ele iria, houve também casos em que as pessoas ficaram com potencial para aprender línguas para as quais eles deveriam ser mandados. Não que eles já saíssem falando aquela língua automaticamente, sem nunca ter estudado. Houve casos que aconteceu isso. Mas essas pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo e sentiam a chamada vocacional para ir para algum lugar, algum país, elas todas tiveram facilidade para compreender as línguas que eram faladas naqueles países, naqueles lugares para onde elas iam. Isso é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá àqueles que são batizados com ele. Esse fenômeno ele vai se repetir na casa de Cornélio, ele vai se repetir na cidade de Éfeso, e Paulo impôs sobre ele as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Então note que o batismo com o Espírito Santo é algo sobrenatural. E isso nos dá uma lição para os nossos dias hoje. A igreja precisa buscar essa capacitação. A igreja precisa buscar o recebimento deste dom, desta bênção, desta habilitação que nos dá ousadia para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para fazer a obra de Deus com desenvoltura. Nós hoje estamos muito preocupados com aspectos técnicos, nós estamos hoje preocupados em atender as coisas de um ponto de vista muito ético, muito cuidadoso. Deus, Ele está querendo encher pessoas do Espírito Santo, para que essas pessoas saiam e proclamem a palavra dEle com autoridade, fazendo demonstrações claras de que elas estão de fato capacitadas para aqueles episódios. Nesse caso, a igreja, depois do Pentecostes, foi impulsionada a se levantar e a proclamar a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 4, que ela diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amados, que até ali não havia esse empenho. Jesus havia discipulado um grupo, tinha trabalhado com aquele grupo de 12 pessoas, mas após o batismo com o Espírito Santo, as pessoas saem livremente, com disposição para anunciar o Evangelho. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Filipe foi para Samaria. Foi o que aconteceu quando ele desceu para a estrada de Gaza e encontrou com o eunuco. Há experiências marcantes e impressionantes ao longo da história da igreja de pessoas que foram capacitadas sobrenaturalmente para falar, para anunciar a palavra com ousadia, com determinação, com um desejo intenso para fazer a obra e as coisas de Deus. Irmãos, quando o batismo com o Espírito Santo acontece uma mudança na vida de cada uma das pessoas que são batizadas. Não dá para a gente conceber que o batismo com o Espírito Santo não altere a rotina, o comportamento, a conduta das pessoas que são batizadas. Não dá. É impressionante. Quem já teve a experiência do batismo com o Espírito Santo sabe que é algo maravilhoso. E aqueles que na igreja não são batizados precisam buscar com intensidade o batismo com o Espírito Santo. E o significado bíblico e a evidência do batismo com o Espírito Santo é facilmente perceptível na vida daqueles que são batizados. Veja, o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes significa a capacitação sobrenatural da igreja pelo Espírito Santo
evidenciada pelo falar novas línguas e pelo poder de testemunhar. Leia Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Eu, pessoalmente, me permitam uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. Isso aconteceu no ano de 1978. Eu estava na igreja e naquela época eu fui eleito vice-presidente da mocidade da sede, onde eu congregava. E naquela época, quem era líder de jovens, quem trabalhava na liderança dos departamentos, eram pessoas que trabalhavam na igreja e faziam de tudo. Os jovens, por exemplo, ensinavam na escola bíblica, pregava, dirigia cultos, fazia trabalhos de evangelização nas praças, enfim, era uma dinamicidade muito grande. No dia que eu fui eleito vice-presidente da mocidade, naquele dia eu orei a Deus e eu me lembro que eu falei: Senhor, e agora como que eu vou fazer? Eu preciso dirigir cultos, eu preciso pregar, eu preciso ensinar. E eu não sou batizado com o Espírito Santo. Isso foi num domingo, irmãos. Naquele dia mesmo eu orei a Deus e pedi: Senhor, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E aquela semana que se sucedeu, eu me dediquei à oração, à consagração, a jejuns. Eu procurei me aproximar muito mais de Deus. O resultado foi que na sexta-feira seguinte haveria uma vigília e nós deveríamos participar daquela vigília. E eu fui para aquela vigília. Quando foi na manhã de sábado já, quando os irmãos chamaram as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo para que fossem à frente, para que elas recebessem a oração, a imposição de mãos, para que elas fossem batizadas. Irmãos, vocês não imaginam o que aconteceu comigo. Era por volta de 6 horas da manhã quando isso aconteceu. O irmão impôs as mãos sobre a minha cabeça, com muito jeito, e orou e pediu a Deus que me batizasse com o Espírito Santo naquela hora. Amados, algo aconteceu e eu comecei a falar em línguas estranhas, com uma impetuosidade, com um dinamismo muito grande, irmãos. Isso foi no sábado de manhã. Amados, eu passei o dia todo, à noite eu fui para o culto, era culto de celebração de ceia, eu fui, e quando eu abri a boca eu falava só línguas estranhas. No domingo foi a mesma coisa, e na segunda-feira, quando eu fui para o trabalho, eu ainda não tinha condições de conversar naturalmente, porque quando eu ia conversar com as pessoas eu começava a falar em línguas estranhas. É algo sobrenatural, mas agora o que aconteceu depois disso foi que me impressionou, porque a partir dali eu tive muito mais desenvoltura para compreender e ler a Bíblia, para estudá-la com mais profundidade, para preparar ensinamentos para a igreja. Veja que naquela época nós não tínhamos seminários, nós não tínhamos livros, nós não tínhamos professores que nos ensinassem como fazer isso. Você tinha que aprender fazendo, e o Senhor me deu graça que eu pude desenvolver o meu ministério na área de ensino de uma forma sobrenatural a partir do batismo com o Espírito Santo. Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é distinta da regeneração. Naquele instante eu tenho certeza que eu já era uma pessoa nascida de novo. Eu tinha tido essa experiência já há algum tempo antes. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação que você recebe. A regeneração, eu diria, nos transforma de pessoas impuras em pessoas regeneradas, nascidas de novo. E o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá o instrumental, as ferramentas necessárias para que a gente desenvolva o ministério para o qual nós somos chamados. A palavra batismo, na verdade, significa imersão. Então, quando a gente fala batismo com o Espírito Santo, tem duas formas da gente falar isso, né? A gente fala às vezes, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo ou a pessoa foi batizada no Espírito Santo. As duas formas de dizer estão corretas, só que há uma diferença significativa. Quando você fala que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo foi o agente que atuou na vida daquela pessoa, concedendo-lhes dons espirituais, capacitando, orientando de forma sobrenatural. Isso é batismo com o Espírito Santo. Agora, quando a gente fala que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, significa que aquela pessoa entrega-se plenamente, totalmente ao domínio, ao controle do Espírito Santo.
E a partir dali, ela se torna uma pessoa muito mais sensível, muito mais capacitada, muito mais disposta a fazer aquilo que Deus está querendo que ela faça. Portanto, esse batismo é um revestimento de poder que nós recebemos para realizar a obra de Deus. Como Lucas escreve no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, ele diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso que acontece quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. É uma experiência transformadora, capacitadora, que muda a nossa perspectiva de com relação a Deus. Irmãos, nós passamos a ter muito mais desejo de orar, de estudar a Bíblia, de consagrar as nossas vidas, de servir a Deus com intensidade, de colocar o que temos e o que somos inteiramente à disposição de Deus. É importante que nós busquemos, que nós procuremos ser cheios do Espírito Santo, ser batizados com o Espírito Santo. É maravilhosa essa experiência. Você precisa receber esse batismo, você precisa buscar ter esse encontro sobrenatural com Deus. Como eu já disse, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é o falar em novas línguas. É o sinal visível. A nossa igreja definiu, porque isso foi definido na escola de Topeka. Lembra? Quando Parham, ele organiza, ele meio que cria uma forma de você trabalhar e identificar uma pessoa que era batizada com o Espírito Santo. Ela só era considerada naquele momento batizada com o Espírito Santo se ela falasse em línguas estranhas. Isso foi convencionado por eles. Não existe em lugar nenhum que você tem que falar línguas estranhas, mas na Assembleia de Deus, o batismo com o Espírito Santo só é caracterizado quando a pessoa fala línguas estranhas. Isso é o que nós temos adotado ao longo dos anos nessa área de batismo com o Espírito Santo. Então veja que essa manifestação não é fruto de aprendizado humano. Quando a gente fala línguas estranhas, nós não estamos falando nada de que a gente aprendeu. Não é algo que você tem conhecimento do que você está falando, mas é algo especial. É uma concessão sobrenatural do Espírito Santo. A igreja não pode ficar nesse marasmo, nessa letargia, nessa frieza, tendo uma ferramenta tão poderosa à nossa disposição, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos disso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos receber isso. E o dom de variedades de línguas tem um propósito muito claro na igreja, que é a edificação do povo de Deus e a edificação daqueles que falam em línguas estranhas. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos, além de buscar o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos buscar ainda os dons espirituais. Os dons espirituais é uma consequência do batismo com o Espírito Santo. Eu nunca ouvi dizer na história das igrejas evangélicas pentecostais, em lugar nenhum, um crente que recebesse, por exemplo, o dom de profecia sem ser batizado com o Espírito Santo, ou os dons de curar sem ser batizado com o Espírito Santo, ou o dom de falar novas línguas, ou o dom de traduzir as línguas, interpretar as línguas sem ser batizada com o Espírito Santo. Então, o recebimento dos dons espirituais, o desenvolvimento do fruto do Espírito, é algo que ocorre a partir depois do batismo com o Espírito Santo. Isso não significa novo nascimento. Novo nascimento já aconteceu conosco quando nós somos regenerados. Mas agora o que acontece é uma capacitação de modo muito sobrenatural. E mais, essa experiência que os irmãos tiveram no dia de Pentecoste e que ao longo da história da igreja houve muitos avivamentos, e eu poderia listar aqui para vocês alguns deles que
ocorreram em decorrência do avivamento, do batismo com o Espírito Santo. Eu não vou falar aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e os irmãos provavelmente não vão gostar. Então, mas se você procurar saber quais foram os grandes avivamentos em que o batismo com o Espírito Santo foi buscado antes de que ele acontecesse, você vai encontrar alguns momentos muito incríveis. E além do mais, todos os outros avivamentos, se você começa com o pietismo, com os morávios, com o movimento de santidade, com o movimento wesleyano, com o movimento da Rua Azusa, você vai encontrar que em todos esses movimentos, você pode citar aqui também um país de Gales, ou o avivamento na Coreia do Sul, ou o avivamento da igreja na China, todos esses momentos, você vê que a ação do Espírito Santo ela é patente. Em alguns deles, ou na maioria deles, aliás, as pessoas buscavam o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, antes que o avivamento acontecesse. E aconteceu. A igreja brasileira precisa passar por um processo de avivamento. A igreja brasileira precisa se soerguer do comodismo que ela se encontra, dessa letargia, dessa frieza espiritual, onde a preocupação não é exatamente com o crescimento espiritual, mas outras áreas da nossa vida. Nós precisamos voltar para, irmãos, a palavra de Deus. Nós precisamos voltar e buscar intensamente o batismo com o Espírito Santo. Embora eu diria, algumas igrejas sejam, cessacionistas. Igrejas cessacionistas são as igrejas que não admitem mais o batismo com o Espírito Santo ou a atualidade dos dons espirituais, como estão relatados na palavra de Deus. Elas não creem nisso. Então elas são chamadas de igrejas cessacionistas. A experiência do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é para os nossos dias, para todos os cristãos que são continuistas. Crentes continuistas são aqueles que são opostos aos cessacionistas. Os continuistas acreditam na atualidade dos dons como narradas nas Escrituras. Você pega o livro de Romanos capítulo 12, o livro de 1 Coríntios capítulo 12, o livro de Efésios, a carta de Pedro e tantos outros lugares, você vai encontrar que existem dons espirituais à disposição da igreja. E esses dons espirituais estão atualíssimos e prontos para serem entregues a cada um daqueles que buscarem. Nós precisamos, irmãos, nos curvar diante de Deus numa atitude de humilhação, de pedido de perdão, de consagração pessoal e ponto para recebermos, irmãos, esses dons, esse batismo que é muito importante nas nossas vidas. O crente deve buscar continuamente ser cheio do Espírito Santo. Veja o que Paulo disse, por exemplo, aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito, transbordar do Espírito, falar línguas estranhas, deve ser o desejo, o anelo, a busca muito intensa de cada crente. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Deus está pronto para conceder isso a você. Vai te capacitar de modo sobrenatural. A sua vida vai mudar, o seu ministério vai mudar. Tudo em você vai ser diferente a partir do momento em que você colocar a sua vida na presença de Deus, buscar o batismo, receber o batismo, falar línguas estranhas e proclamar a palavra de Deus como deve ser proclamada. Você vai ver como isso vai mudar. O batismo com o Espírito Santo não foi só para a igreja primitiva, não foi só para aquelas igrejas no passado. Ele está disponível para nós hoje, agora, aqui. É muito relevante para as nossas igrejas hoje. Irmãos, os nossos cultos seriam muito mais dinâmicos. A nossa atuação como cristãos na sociedade seria muito diferente da que ela é hoje. Hoje nós estamos meio que escondidos, com medo, nós não falamos, nós não proclamamos. Nós temos dificuldades, irmãos, até para convidar um amigo, um vizinho para ir para a igreja. Nós temos dificuldades para falar para alguém que Jesus o ama, que o pecado leva a pessoa para o inferno. Nós temos dificuldade de fazer isso.
Nós sabendo dessas coisas, mas nós ficamos calados, com medo de falar e pensando que as pessoas podem achar ruim ou qualquer outra coisa. O poder do Espírito Santo fortalece os nossos irmãos, nos fortalece contra os desafios espirituais. Leia, por exemplo, Efésios capítulo 6, quando Paulo fala das batalhas espirituais que temos que enfrentar, que não é contra a carne, que não é contra o sangue, mas contra as potestades. O Espírito Santo nos capacita, nos instrumentaliza para que a gente faça essa obra de Deus como devemos fazer. A experiência do batismo com o Espírito Santo traz renovação, despertamento espiritual e muda a natureza dos nossos cultos e o comportamento nosso durante o ambiente do culto. Precisamos buscar, irmãos. Os nossos cultos precisam ser cultos mais dinâmicos, mais avivados, eu diria. E isso vai acontecer a partir do momento em que nos entregarmos mais inteiramente à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, como receber o batismo com o Espírito Santo? Como? Primeiro, você precisa crer. Muita gente não é batizada com o Espírito Santo porque não acredita que o batismo pode acontecer hoje. Embora sendo continuistas, eles agem como cessacionistas. Não acreditam na ação do Espírito Santo, na forma como o Espírito Santo pode fazer. E por isso, elas não alcançam. Mas você precisa crer, ter fé que a experiência é para os nossos dias e buscar isso com anseio. Faça uma consagração pessoal. Faça um jejum semanal, faça o que você puder. Mas busque ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos é dado na medida que nós pedimos. Na medida que nós buscamos com anelo, com anseio, com ansiedade. Ele nos é dado. Nós precisamos, além disso, de perseverar em oração. Irmãos, nós oramos muito pouco hoje. Nós quase não oramos. O batismo com o Espírito Santo, ele só é concedido àqueles que oram buscando, àqueles que pedem. As Escrituras dizem que quem pede, recebe. E é isso que nós precisamos fazer. Pedir o batismo e estar disposto a ser usado por Deus. O batismo com o Espírito Santo, gente, é uma capacitação. Ninguém recebe uma capacitação para ficar guardada. Nós só somos capacitados para trabalhar. A capacitação que você recebe do Espírito Santo não é para você exercer uma profissão. Aliás, pode até ser exercer uma profissão, mas uma profissão de consagrar-se a Deus para servi-lo no ministério para o qual Ele tem te chamado. Seja no ministério do ensino, seja na pregação da palavra, seja na capelania, seja na intercessão, seja na contribuição, no que for, o batismo com o Espírito Santo vai te capacitar. O batismo com o Espírito Santo traz avivamento. Como eu disse, grandes avivamentos na história foram marcados pela ação intensa do batismo com o Espírito Santo. Algo que as pessoas não puderam reter. Houve uma explosão. A experiência fortalece a evangelização e o crescimento da igreja. Uma igreja onde seus membros são batizados com o Espírito Santo, buscam isso com intensidade, é uma igreja que cresce. Por que a nossa igreja cresceu muito até os anos 80? Exatamente porque nós, naquela época, trabalhávamos com muito mais intensidade, com muito mais ardor, buscando esse tipo de capacitação. O Espírito Santo continua a operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas e transformando vidas. Ele só espera que eu e você, que nós dois possamos de fato nos colocarmos na brecha para que Deus nos use poderosamente como Ele quer nos usar. Então, se você fosse estudar os movimentos de crescimento, de avivamento que já houve no mundo inteiro, você ia perceber que o Espírito Santo sempre está ou na frente ou empurrando.
mas Ele está sempre presente. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu queria, já caminhando para o encerramento, para que esse vídeo não fique muito mais longo do que já está, de dizer o seguinte, irmãos, que o batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos os crentes. Não pense que isso é privilégio de alguns, não. Todos os cristãos podem ser batizados com o Espírito Santo. Todos podem receber o batismo com o Espírito Santo e sendo capacitados para realizar a obra de Deus. Nós podemos fazer isso. O batismo é uma experiência distinta da conversão. Você se converte, coloca a sua vida na presença de Deus, busca com intensidade o batismo com o Espírito Santo. E aí você recebe. Mas você recebe quando você já é uma pessoa que é salva. A pessoa que está lá no mundo, lá fora, não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Para você receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro você precisa ter uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Não é estar na igreja, não é estar frequentando cultos, não é participar de atividades da igreja. Não. Você precisa de fato de passar por uma experiência direta na presença de Deus. Como igreja, nós devemos buscar continuamente esse avivamento. E nada, irmãos, vai trazer mais avivamento para a igreja do que quando essa igreja se reúne para orar, para consagrar, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para colocar a sua vida na presença de Deus, para servi-lo de fato com muita intensidade. Isso traz avivamento para a igreja, isso traz crescimento numérico para a igreja, isso traz experiência na vida de cada cristão, isso traz motivações para que a gente continue a fazer de fato a obra de Deus. E eu quero agora, de fato, encerrando esta palavra de hoje, eu quero chamar a atenção para algumas aplicações que eu queria que você refletisse comigo. Primeira, devemos buscar ativamente o batismo com o Espírito Santo. Dedique tempo, oração, jejuns, consagração e estudo da palavra, para que você possa receber, para que nós possamos receber o cumprimento dessa promessa. Então, o que você precisa fazer? Coloque a sua vida na presença de Deus. Ore mais, consagre mais, jejue mais, estude mais a Bíblia. E Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Ele vai fazer essa mudança na sua vida. Segunda aplicação. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Quando você buscar o batismo com o Espírito Santo, automaticamente você já tem que buscar também uma área na qual você vai se dedicar para servir. Após receber o batismo, seja dedicado naquilo para o que você pediu para ser batizado. Eu contei para você o meu exemplo. Quando eu fui batizado, a minha expectativa era que eu deveria pregar, que eu deveria ensinar, que eu deveria dirigir cultos, que eu deveria fazer a obra de Deus. E nisso eu me dediquei. E nisso eu fui capacitado por Deus. Se eu não faço as coisas bem feitas hoje, não é porque Deus não me deu capacidade, é porque eu fui negligente. Mas você pode se dedicar. E você pode ser capacitado para fazer aquilo para o que Deus está te chamando. Terceira e última aplicação. Mantenha-se cheio do Espírito. O batismo com o Espírito Santo não é o último degrau da nossa caminhada espiritual. Ele é um dos primeiros. Porque depois que você é batizado com o Espírito Santo, você deve continuar cheio do Espírito. Não foi o que Paulo disse aos Efésios? Enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é você deixar-se dominar por Ele, viver sob a direção dEle, fazer tudo com Ele, e andar com Ele, e falar com Ele, e viver por Ele. É isso que nós precisamos. Irmãos, eu diria, numa linguagem bem popular mesmo, sabe o que nós precisamos ser? Nós precisamos ser aquelas pessoas bem fanáticas mesmo por Jesus, bem fanáticas pelo Espírito Santo, por ser batizada com o Espírito Santo e buscar isso com intensidade. Meus amados, eu tenho absoluta certeza, isso vai mudar completamente as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.